galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson, esse aqui é meu canal, Jefferson Guzu Oficial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilhe, mande para todos os seus amigos, porque o vídeo de hoje tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. E também eu quero agradecer aqui a Dani Confeitaria. A Dani Confeitaria, ela faz bolos e doces, um mais gostoso do que o outro. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, ligava agora e já pedia para ela. Se você tem alguém que vai fazer aniversário, ou você quer presentear alguém com algum doce, uma namorada, ou namorado, marido, então ligue para ela agora, porque de verdade, cara, o doce dela é muito bom. Eu falo porque eu sei, porque eu compro, eu consumo o doce dela. O doce dela não é enjoativo, né? Não é enjoativo, é um doce muito gostoso. Aqui o pastor também já... Você come e você... É diferente daqueles doces que você compra e daí você come um pouquinho e já não aguenta comer mais. O dela não. O dela você come até acabar. Você come até acabar. Não é enjoativo. E fica com vontade de querer comprar mais. Aí você tem que trabalhar bastante, garoto, pra você comprar mais, tá bom? Então, ó, ligue e converse com ela que ela vai fazer o melhor doce para você, tá bom? Bom, gente, dito isso, estou aqui com o meu pastor, meu primo, meu irmão, meu amigo. Ele que é um pastor sério, um pastor de responsabilidade, de caráter, um cara de Deus. E muito obrigado por você ter aceito o meu convite de você estar aqui. Além disso também, gente, de tantos esses elogios que eu falei para ele, ele também é teólogo, ele é psicanalista e também está estudando, já fazendo uma pós em desenvolvimento humano e neurociência. Cara, é completo, cara. Se eu fosse você, não perdi esse vídeo, tá? Que você vai ver que coisa boa vai ser e como vai ser a mudança da sua vida através desse vídeo. Às vezes você fala, é um vídeo mais de pecado aí, passa direto. Se eu fosse você, não passava não. Porque pode transformar e mudar a sua vida, tá bom? Muito obrigado por você ter aceito aí o meu convite. Tá? Jefferson, eu que agradeço. Você está fazendo um trabalho excelente, um trabalho muito bom. Eu conversei com a minha esposa na última entrevista sua com o prefeito. Eu disse a ela assim que a entrevista foi perfeita, não por causa de estúdio, mas pela história que está por trás. Você é uma pessoa de ângulo, você viveu na pele, vivenciou na pele as demandas, os desafios de uma pessoa que é de ângulo, né? Eu lembro de um momento na entrevista que ele comentou a respeito das pessoas que foram para Garça, né? Foi. E as pessoas foram por falta de opção, né? Não porque queriam. E hoje você está aqui. Você e tantos outros que foram, está aqui porque a cidade melhorou, a gestão contribuiu. Eu lembro de vir para cá, eu sei que o assunto não é esse, mas eu lembro de vir para cá e na rua da casa da minha mãe, eu não morava aqui, era pura terra, pura lama. Quando chovia então, difícil. E graças a Deus, né? Graças a gestão também, e que você, de uma forma perfeita, colocou isso na última entrevista. Hoje nós temos a cidade pavimentada, estruturada, tá lindo, tá sendo um diferencial na região. E parabéns, porque o seu canal é isso, fala de política, se a pessoa tá meio depressiva, precisa sorrir, tem conteúdo, se a pessoa precisa ouvir uma palavra de Deus, tem conteúdo, né? Hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre a Bíblia, sobre teologia, sobre pecado, enfim. E tem conteúdos políticos, né? Eu sei que vai vir mais conteúdo ainda pela frente, então parabenizar, porque você já está nessa caminhada faz um bom tempo e agora está colhendo aí os frutos e mérito teu, graças ao seu esforço e dedicação. Parabéns. Obrigado. E, gente, ele é meu empresário, tá? Só pra vocês ficarem ligados, tá? Ele é meu empresarião. Ó, ele também tem o canal dele no YouTube, que é um canal top, que fala de Bíblia. Só tem Bíblia lá, tá? Fala só de coisas boas pra você. Se fosse você, eu também inscrevia no canal dele, que é Thiago Santana Oficial. Lá você vai encontrar vários vídeos bons. Tem pregação também lá, né? Tem pregação, tem reflexão. Então, se fosse você, eu seguia ele no canal dele. E também tem o Instagram, Thiago Santana Oficial também no Instagram, tá bom? Se você também precisar de alguma ajuda, se você está passando por algum momento difícil também, fale com ele também, que ele entende que ele é psicanalista, né? Ele pode aí tentar ajudar a resolver o seu problema, tá bom? Bom,
Hoje o assunto é sobre pecado. É um assunto bem pouco falado nas igrejas, né? Infelizmente. Infelizmente é bem pouco falado nas igrejas. Nas igrejas hoje se fala de você ficar rico, de você ter dinheiro, de você ter tudo, menos falar de pecado, porque é um assunto muito sério, é um assunto aí que muitas pessoas estão cometendo, não sei se por ingenuidade, alguma coisa assim. Também, né? Alguns são, né? Não é a grande maioria, mas tem uma parcela de pessoa que tá pecando sem saber que é pecado. E nós vamos falar sobre isso para vocês, tá? Tenho certeza que o vídeo de hoje vai mudar a sua vida, tá bom? Bora lá então. Qual a definição do pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? A transgressão. Quando Deus instituiu por meio de Moisés as leis, né? É interessante porque antes de Moisés, diz a Bíblia, que a morte reinava. Reinava porque não tinha lei. Então, até a consciência sobre o pecado não tinha. Porque você só passa a ter a consciência sobre o pecado quando tem a lei dizendo o que é pecado. Então, você não sabe, por exemplo, que mentir é pecado até que a lei de Deus diga, mentir é pecado. Então, diz a Bíblia, no Novo Testamento, que a morte reinou até a lei, até Moisés. E a partir dali, a carta, né, do apóstolo Paulo vai dizer, mas então a lei veio, o que era destinado para trazer vida gerou morte, mas é o conhecimento em si sobre os decretos de Deus. Deus, ele trabalha com a humanidade dentro de uma revelação progressiva, é o que a gente chama na teologia de revelação progressiva. Então, ele vai passo a passo demonstrando a sua vontade, apresentando o seu caráter, e a gente vai discernindo, compreendendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E foi assim, e é assim ao longo da história da humanidade, e a definição de pecado, ela surge, eu não quero ser muito teológico, quero ser simples. Se você perceber que eu estou sendo muito vago assim na explicação, você me chama a atenção. Então, a compreensão do que é pecado vem ali a partir de Moisés, com as leis. Então, assim, resumido, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é a transgressão. Eu gosto de dizer que falar pecado tem que ter em mente essa outra palavra também, transgressão. É fugir da vontade de Deus, dos mandamentos, das leis, das ordenanças, enfim. Resumindo, é isso aí. Como posso saber se algo é pecado? Assim? O que você poderia falar pra gente? Conhecendo a palavra, né? Por exemplo, o povo de Israel, o povo de Deus, eles passaram a saber o que era pecado a partir do momento que Deus apresentou a eles as leis, né? Então, várias vezes nós vamos encontrar na Bíblia menção à lei referindo ao que Deus deu a Moisés. Mas também, aí, de forma teológica, a gente interpreta que a lei é a palavra como um todo, a palavra de Deus. Então, o que é pecado? Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. O que não é pecado? O não pecado é aquilo que a Bíblia diz que não é pecado. É importante destacar isso porque pecado não é o que o governo diz que é pecado. Pecado não é o que o professor diz que é pecado. Pecado não é o que o pastor diz que é pecado, o líder religioso. É o que a Bíblia diz. A gente vive pela Bíblia, né? A gente diz dentro do contexto evangélico que a Bíblia é o nosso manual, regra de fé e prática. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Aquilo que a Bíblia não diz que não é pecado, aí a gente não pode dizer que é. Entendi. Como posso vencer o pecado em minha vida cristã? Existem algumas formas de vencer o pecado. Primeiro, fugindo do pecado. É interessante que a Bíblia coloca o pecado como uma autoridade, não sei se a palavra certa é autoridade, mas como uma ameaça, Jefferson e você que está nos assistindo, maior até que o diabo. Porque a respeito do diabo, a Bíblia diz assim, submetam-se a Deus, resista ao diabo. Resistir.
Então o diabo vem, você resiste. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, diante do diabo, a gente resiste e a Bíblia diz que ele foge. Agora, o pecado não. A Bíblia nos manda fugir do pecado. É aquela história de José. José, frente ao pecado, né, José do Egito, a mulher de Potifar, tentou ali ter um relacionamento imoral, né, com José, um adultério ali, e ele fugiu, diz a Bíblia. Então, esse é o nosso posicionamento. Fugir do pecado. Essa é a primeira coisa, né? A pergunta foi como vencer o pecado, né? Então, primeiro, fuja do pecado. A segunda coisa que eu diria, não flerte com o pecado. Porque tem gente que, embora não caiu, embora não pecou, tá flertando. Tá na roda de pessoas que só promove o pecado, tá se alimentando de conteúdos que são gatilhos para o pecado, ou tá numa atitude, né? Até onde eu posso ir, por exemplo, até onde eu posso ir com a minha namorada para não ser pecado. A pessoa que tem esse pensamento, ela tá flertando. Então, a segunda coisa para vencer o pecado primeiro, fuja. Segunda, não flerte. Terceira coisa que eu diria é mude a sua mentalidade. A mudança, o pecado nada mais é. O que é o pecado? O pecado é o nosso desejo, é a nossa vontade. Por isso que o livro de Tiago, não sei se Tiago 1, 4 ou Tiago 4 alguma coisa, não lembro o endereço certinho, mas no livro de Tiago, vai dizer assim, ó, que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. São os nossos desejos. É por isso que Jesus disse assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Porque uma pessoa que se nega, ela não é tentada. Se você nega o desejo da carne de, sei lá, sair fofocando, ou mentindo, ou adulterando, ou roubando, ou assassinando, você nega isso, nega esse desejo, como que o diabo vai te tentar? Não tem como. Então, aí você vence. Né? Então, um outro ponto a destacar é a negação do eu. Jesus viveu assim e nos ensinou como discípulos que para vencer a gente precisa negar-se a si mesmo. Vencer o pecado é negar-se a si mesmo. É uma mentalidade voltada à vontade de Deus contra a nossa própria vontade. Parece até que Deus não quer o nosso bem, né? Mas pelo contrário. A verdade é que a nossa vontade é contaminada pelo mal. Então, o segredo da vida é viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Ele sabe perfeitamente aonde nós vamos ser felizes, aonde nós vamos produzir mais, que é na vontade dele. Né? Não quero me estender muito, mas é isso aí. Eu falo demais. Se eu não cortar, tranquilo. Se eu não cortar, a gente viaja. São todos os pecados iguais para Deus? Essa é uma pergunta muito boa. Muito boa. São todos os pecados iguais para Deus? Jefferson, a minha resposta é não. A gente escuta por aí que todo pecado é igual, pecadinho, pecadão, e não existe diferença. Mas ao ler a Bíblia, ao estudar, eu percebo que há sim algumas diferenças entre um pecado e o outro. Então, eu digo que não. São todos os pecados iguais? Não são. E quero responder biblicamente. 1 João 5, do versículo 16 e 21, diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, já está falando de um tipo de pecado. Pecado que não leva à morte. Ore e Deus lhe dará vida. Se você vir o seu irmão cometendo um pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. João está falando. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Versículo 17 diz assim, ó, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. O que ele está falando? Ele estava assim, ó, tem pecado, mas tem pecado que leva à morte, tem pecado que não leva à morte. Opa, então peraí, todos os pecados são iguais? Não. Tem o que leva à morte, tem o que não leva à morte.
Em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32, diz assim: por esse motivo eu lhes digo, Jesus disse isso, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Opa, já temos aqui outra coisa. Tem pecado que leva à morte, tem pecado que não leva à morte, tem pecado que é perdoado e tem pecado que não é perdoado. Então, são todos pecados iguais diante de Deus? Não são. Existem diferenças. Agora, sim, se você fala em essência de que todos são transgressões, aí sim, tudo bem. Todos são transgressão. Mas as consequências são diferentes. Existem pecados, como eu disse aqui, que são perdoados, que não são perdoados. Eu posso te contar uma história? Pode. Só pra gente refletir? Pode contar. Ó, pra gente entender um pouco melhor isso aí que você tá perguntando. É o seguinte, escapou, fugiu do presídio um homem muito violento. Homem violento. E ele é abusador de criança. Fugiu do presídio. Homem violento, abusador de criança. E daí, esse homem, o negócio dele é só pegar a criança e abusar. Aí, de repente, você tá lá, sozinho, lá na sua casa, e esse homem é mais forte do que você, mais violento, já matou várias pessoas, enfim. Aí ele chega lá e daí você vê ele chegando e você tem sua filha e você fala assim, filha, esconde debaixo da cama. Né? Você fala, esconde debaixo da cama, porque você sabe da história do cara, da fama do cara, beleza. Aí o cara chega, pá. O cara não quer você, o cara quer sua filha. Cadê tua filha? Eu quero a sua filha, pá. Aí você fala assim, não, minha filha não tá aqui. Eu quero a sua filha, onde ela tá? Não, minha filha não tá aqui. Aí o cara pega e vai embora. Porque o negócio dele é criança. Agora vamos lá. Dentro do contexto religioso, o que você fez? Você mentiu. Sim ou não? Sim. Você contou a mentira pro cara. Mentira é pecado? Entendeu? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você falar a verdade, você estaria pecando também ou não? Você estaria dando a sua filha pro cara, velho. Também. Então percebe que o assunto pecado, às vezes, ele parece ser um pouco filosófico. É que a gente gosta de colocar Deus numa caixinha. A religião gosta de fazer isso, né? As doutrinas, os dogmas, aquilo que o homem cria, gosta de colocar Deus numa caixinha. Então a gente gosta de dizer isso não é, mas não é bem assim. Percebe que nesse caso específico, você falando a verdade, você está pecando, e você falando a mentira, parece que não é tanto pecado. Entendeu? Agora, quem vai julgar isso? Quem vai julgar isso é Deus. Então, por isso que eu falo assim, entenda, por favor, você que está nos assistindo, eu não estou dizendo para você sair mentindo, né? Não estou dizendo para você sair mentindo. Não estou dizendo para você que toda vez que você fala a verdade você está pecando. Não, eu estou dizendo que esse assunto ele é maior do que a gente imagina. Não é tão simples de lidar. É que a gente não tem tempo, mas ele é um pouco filosófico e a gente... Uma outra história, deixa eu te contar uma outra história, só para quem está em casa refletir. Se você voltasse lá na Alemanha, você sabe que o Hitler foi um grande genocida, matou milhões de judeus, certo? Você conhece a história, você sabe dele. Aí você volta, sei lá, quantos anos antes, você está dentro de um ônibus, um ônibus escolar, você está com um revólver e você está com uma bala no tambor ali do revólver. E sempre uma criança do seu lado. Aí você começa a conversar com a criança, aí você pergunta, como que é seu nome? Aí a criança fala, não, meu nome é Hitler. Uma criança, Hitler. O que você faz? Você mata essa criança? Ou você deixa ela viver? Ah, não, eu vou matar uma criança? Que isso, pastor? Que absurdo. Tá bom, mas você sabe que essa criança matou milhões. Então, de alguma forma, você está sendo conivente. Não, então eu mato, mas você vai matar uma criança que ainda não matou milhões? Então, percebe que o assunto é tudo... Não é assim, cara. Como pastor,
Ô Jefferson, eu tenho muito cuidado assim, em dizer assim, você tá pecado, é teu castigo e vamos te condenar porque essa é a regra da igreja, essa é a norma. Não é, cara, você tem que entender o contexto, você tem que entender o coração da pessoa, o que levou ela a fazer aquilo, é entender um tudo, não dá pra gente julgar assim, fulano caiu e pedra nele, que a Bíblia manda apedrejar. Não é assim, não. Jesus, é por isso que Jesus vem com uma nova proposta, né? E a mulher é pega em adultério, a religião manda apedrejar e Jesus vem com uma nova proposta. Quem nunca cometeu pecado que atira. Quer apedrejar? Pode apedrejar, vamos cumprir a lei. Mas só apedreja quem não tem pecado. Aí todo mundo começou a sair de fininho. Então, esse assunto sobre o que é pecado ou não, muitas pessoas chegam e dão uma martelada, mas eu prefiro analisar cada caso. Como pastor, eu analiso cada caso, cada situação. Porque tem situações que é sem vergonhice, tem situações que é uma doença emocional, tem situações que a pessoa é refém, e tem situações que a pessoa está se vitimizando. Então, não é simplesmente chegar e dar uma cartada. Como eu disse, aqui na Bíblia, tem pecado que é para morte, tem pecado que não é para morte, tem pecado que tem perdão, tem pecado que não tem perdão. E tem pecados que a gente comete de forma inconsciente. Né? Por exemplo, aquele aparelhinho que rouba sinal pirata. Né? Um monte de gente, isso já, você é da igreja, já cansou de ouvir eu falando sobre isso, né? Um monte de gente comprou e tá naquilo, só que você tá roubando sinal. É roubo da mesma forma que um roubo de banco. Só que até que alguém abre os olhos dessa pessoa, ela não acha que é pecado. Então é um pecado inconsciente, ela tá pecando sem saber que é pecado. E vários outros exemplos que a gente poderia dar, mas aí vai ficar muito longo. Então existem pecados que a gente comete, nem sabia que isso aí era pecado. Nem sabia que esse tipo de situação era pecado. Né? Mas a gente vai aprendendo. Então, e existem os pecados conscientes. Então não é igual todo pecado. Tem a pessoa, uma vez eu comentei lá no grupo da igreja, tem um cara que caiu no adultério, mas ele caiu. O pecado na vida do cristão é um acidente. Então, quando acontece de forma acidental, então vem arrependimento, tratamento, restauração. Agora, tem o cara que foi para adultério porque gosta do adultério. Porque ele gosta de se lambuzar, ele gosta daquilo. É certo que até o que caiu gosta também, mas foi uma queda, foi um acidente. Rapidamente se arrependeu. Eu falo isso porque a gente, como eu disse, não dá para dar a mesma carteirada para todo mundo. É isso, ponto, acabou. E eu acredito nisso, Gerson. Eu acredito nisso. Tem um pecado que é queda. A Bíblia diz que o justo ele pode até cair, mas 7 vezes vai se levantar. E tem o pecado do ímpio, que gosta de se lambuzar. Isso é diferente aos olhos de Deus. É diferente. Para você ter uma ideia, você que nos assiste, Davi cometeu um dos piores pecados. Né? Davi saiu com mulher casada, o rei Davi. A gente costuma dizer que hoje a gente não receberia o rei Davi, o grande Davi na nossa casa. Porque o camarada saiu com a mulher do amigo dele, né? Ele arquitetou um assassinato e foi só desobediência. Só que todos esses pecados que aconteceu foi queda, não foi desejo de viver numa vida de pecado. Tanto é que foi queda que Davi cometeu isso uma vez. Foi de uma vez que ele caiu no adultério. Foi de uma vez que ele mandou assassinar. Foi porque depois ele aprende. Se arrepende, ele é confrontado, se arrepende e sofre as consequências do pecado, mas nunca mais a gente vê na Bíblia Davi cometendo o mesmo erro. Essa é diferente do justo, que cai. Então, é diferente. Eu estou usando essa questão do adultério, mas pode pegar qualquer exemplo. É diferente da pessoa que roubou, se arrependeu, e da pessoa que tem uma vida de roubo. Fofocou, se arrependeu, mas a pessoa tem prazer em fofoca, vive fofocando. É totalmente diferente.
Então, na minha opinião, pecados são todos iguais para Deus? Não, não são. Até mesmo a consequência não é a mesma. Umas é mais severa. Sim, ué. Sim. No mundo natural, a gente já. Óbvio que todo pecado, quando não há arrependimento, todos vão levar para o inferno. Ponto. Dito isso, quando você rouba uma caneta e quando você rouba um banco, as consequências são totalmente diferentes. Roubo é roubo, pastor, pecado é pecado. Mas olha as consequências. A gente tem que ser justo diante da verdade, tem que ser coerente. Né? Então é isso. Tem uma pergunta aqui também, acho que é até meio polêmica aqui, porque tem muitas pessoas que já vi falar que eles assistem também, sem até saber qual que é o assunto, junto com a esposa, para poder dar mais, tipo, desejo, alguma coisa. A pergunta é sobre isso. O que diz a Bíblia sobre a pornografia? É pecado? Esse termo pornografia no português, como a gente conhece, a gente não vai encontrar. Mas tem vai encontrar pornografia, né? Mas no original, no grego, tem a menção de porné, porque pornografia veio do grego, porné e tal. Mas a Bíblia condena. Ô Jefferson, uma vez uma pessoa me fez uma pergunta. Bom, vou falar aqui, é uma situação bem delicada, mas você que está assistindo com um filho, não assista a isso que eu vou falar, né? É um assunto delicado agora. Uma vez uma pessoa me fez a seguinte pergunta: pastor, a pergunta dessa pessoa foi assim: pastor, uma pessoa me procurou e para saber se é pecado ou não. E ela disse que comprou um objeto, um vibrador, né? Essas coisas. Ela comprou e para ela se satisfazer, mas o marido sabe, comprou com um aval do marido. É pecado, pastor, quando tem um aval do marido, o aval do cônjuge, né? Às vezes não é a mulher, às vezes é o homem que compra. Aí eu disse o seguinte, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Independente do aval do cônjuge, pecado é pecado. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia condena como pecado, né? Então, pecado é pecado. Agora, uma coisa pode ter certeza, que quando essa pessoa está sozinha, ali usufruindo dos prazeres dela com aquele objeto, no mundo espiritual, ela não está sozinha. Tem um demônio com ela ali. Tem um demônio ali. Né? Quando você estuda um pouco mais, teologicamente, você vai até descobrir um pouco a respeito dos incubos e sucubos, demônios que, de fato, têm relações com os seres humanos. Então, é um assunto bem complexo, mas, de fato, existe isso. Então, a pornografia ela é uma brecha espiritual, ela é pecado. Em Mateus 5:28, Jesus disse assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, percebe? A pessoa, quando está assistindo pornografia, ela está desejando. Na neurociência, é interessante, porque o mesmo neurônio que é usado no seu cérebro para ter empatia, misericórdia com o outro, por exemplo, você vê uma pessoa caída ou você acompanha uma história triste, você tem empatia, né? A parte que é ativada no seu cérebro é a mesma parte que é ativada, por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia. Porque se você for parar para analisar, a pessoa que está consumindo um conteúdo pornográfico, na verdade, como ela se sente prazer? Se colocando no lugar do outro. Então ela imagina que é ela, por exemplo, o homem, no lugar do outro homem tendo relação com a mulher. É o mesmo, olha só como é diabólico as coisas. É a mesma parte do cérebro para a empatia, da misericórdia. Então eu tenho misericórdia porque eu estou me colocando no lugar do outro. E eu consigo ter misericórdia. E por isso que vicia. Porque te prende no lugar do outro. É um assunto assim, Jefferson, se a gente for entrar, é um assunto
é um assunto bom de se abordar. Se as pessoas quiserem, a gente pode voltar no outro vídeo. Comenta aí, se vocês quiserem, tá? A gente vai fazer outro vídeo falando só disso. Talvez não vai ter coragem de comentar. Mas manda no inbox Manda no inbox. ou curte. Pelo menos a gente vai saber, né? O tanto de curtida. Então, assim, ó, Jesus disse assim, ó, se você só cobiçar, você já cometeu adultério. 1 Coríntios 6,18 diz assim, ó, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, pega contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Então, a Bíblia vai falando sobre isso, né? Sobre o pecado, sobre a imoralidade. Um pecado no corpo, ó, voltamos lá ao assunto, existe diferença de pecado, percebe? Existe o pecado no corpo, o pecado fora do corpo. Um pecado é mais grave, o outro, entendeu? Porque o do corpo é templo do Espírito Santo. Aí, Aí a Bíblia vai falar assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Percebe que o olhar contamina o corpo? Agora me diz, a pornografia, a pessoa que consome a pornografia, como que está esse corpo dela? Entendeu? Está contaminado. E a pornografia, ela é assim, ó, ela vai te afundando cada vez mais. Você trata as pessoas como um objeto, então o pecado ele só vai aumentando. Você, primeiro, você abre uma brecha espiritual. Segundo, você começa a tratar as pessoas como objeto. Terceiro, a energia, a disposição que você poderia colocar, por exemplo, num projeto de Deus, você está se desgastando com um projeto do diabo, né? Pornografia é um culto ao Satanás. Existem vários rituais que as pessoas fazem através de orgias, de porneia, Então, pornografia é um culto ao diabo. A pessoa que vive nesse vício, infelizmente, ela está cultuando, mas não é a Deus, né? Então, é pecado, sim, é pecado. E eu acho que é isso, tem bastante coisa para falar sobre esse assunto. Então você vai curtir aí, tá? Se você quer ouvir mais, vamos falar sobre isso, tá? Curte aí. Bom, outra pergunta aqui também. O que diz a Bíblia sobre o consumo de bebida alcoólica? É pecado? Essa é uma pergunta que não dá para responder assim, sim ou não. Não é tão simples. Mas, vamos lá, para você entender. Tá. De uma forma seca. Beber bebida alcoólica é pecado? Não. De uma forma seca. Beber bebida alcoólica é pecado? Não. Só que a Bíblia, ela nos dá várias orientações a respeito de como lidar com isso. Por exemplo, existe uma linha teológica que vai dizer que a água em vinho que Jesus transformou não era alcoólica, mas não faz nem sentido. Isso daí é querer ajudar Deus, é uma teologia liberal, enfim. Não faz nem sentido. Tanto é que a pessoa que vai provar diz assim, olha, vocês guardaram o melhor pro final. Né? E o melhor não é o sem álcool, o melhor é com álcool. Né? Ele era um especialista em bebida alcoólica. Mas, enfim, a Bíblia dá várias orientações. Noé, quando saiu da arca, ele construiu uma vinha, né, e bebeu. Né? O vinho da ceia é vinho, né? E vinho é fermentado. Então, há várias orientações. Só que há as orientações quanto ao exagero da bebida. Então, aqui é que entra. Primeiro, bebida alcoólica é pecado? Não. Porém, se de forma exagerada, aí sim. Só que não só isso. Por exemplo, vamos lá, alguns textos para esclarecer esse assunto. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 1, diz assim, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Opa! Então já tem um conselho aqui. Não é pecado que eu vou beber. Opa, mas não é isso que a Bíblia está falando. Tudo posso, mas nem tudo me convém. A Bíblia fala sobre isso. Provérbios vai falar assim, o vinho é zombador. O vinho, a bebida fermentada provoca as brigas.
Então, não é sábio ser dominado por eles. Então, percebe aqui, ó, ser dominado. Em uma proporção, Jefferson, para quem conhece, médico, cientista, sabe que o vinho, em um determinado nível, é até bom para a saúde. É até bom para a saúde. É até usado como um medicamento, né? Me fugiu a palavra, mas essa é a ideia. Ó, Efésios 5,18 diz assim, ó, não se embriaguem com vinho que leve à libertinagem. Ó, há uma orientação, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Isaías 5,11 diz assim, ai dos que se levantam cedo para embebedar-se. Ai, há um julgamento para essas pessoas. 1 Timóteo 3,1 é um texto que fala sobre o bispo. O bispo, o pastor, né? Ele diz assim, ó, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo... Agora são os critérios para você ser bispo, para você ser um pastor. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitado, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho. Então, são orientações. O bispo. Então, assim, ó, para quem não vai ser bispo, beleza. Você pode tomar, não é pecado, mas não deixa o vinho te tomar. Tome você o vinho, né? O contexto aqui normalmente é mais o vinho, né? Mas você falou bebida alcoólica. Agora, para o bispo, para o pastor, não, aí não. Opa, a orientação não, você tem que ser sóbrio. Não pode ser apegado ao vinho. O líder religioso, entendeu? Uhum. Agora, eu gosto de olhar esse assunto por outras passagens. Eu gosto de analisar esse assunto através de outras passagens. Por exemplo, Romanos 14, do 20 ao 22, diz assim, ó, não destrua a obra de Deus por causa de comida ou bebida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Aqui é que tá. Eu gosto de olhar esse assunto por esse versículo. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Ô Jefferson, agora vamos ser honestos aqui. Nós vivemos em um país que as pessoas não sabem lidar com a bebida. Verdade. Não sabem. Quantas famílias destruídas foram por causa do álcool? Quantos pais perderam as suas famílias por causa do vício? A nossa cultura, o país que a gente vive, não sabe lidar. Então, é sobre esse versículo aqui, ó. Por causa do outro que não sabe lidar, eu não bebo. Ainda que eu consiga ter o controle, eu não vou beber porque eu sei que você não... vai ser um gatilho para você e você não sabe lidar. Por isso que vem as igrejas, a religião e as doutrinas do homem dizendo assim, não, na nossa igreja não bebe. Natal, só que, percebe? Uhum. A doutrina da igreja, igual, na nossa igreja a doutrina a gente não bebe. Agora, uma vez que eu estou inserido dentro da doutrina da igreja que diz que não é para beber e eu bebo, aí eu estou indo contra, aí eu estou pecando. Ou eu saio dessa doutrina e procuro uma igreja que aceita esse tipo de comportamento, né? Ou então eu estou pecando contra. Entendeu? Então, assim, ó, é pecado? Não dá para dar uma carteirada. Sim e não. Mas a Bíblia não fala assim, ó, não é. Agora, se você exagera, se você passa, agora, se você está sendo pedra de tropeço para o seu irmão, então é pecado. Aí o texto diz aqui, ó, assim seja qual for, Romanos 14, 22, assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas. Então, alguns acreditam que é pecado, outros acreditam que não é. Alguns acreditam que é pecado comer carne de porco, outros acreditam que não é. Né? Eu tô pecando, hein, que eu como. Aí diz o texto assim, ó, assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Fechou o assunto.
Então, por amor àquele que não sabe lidar com a bebida, eu não bebo. Porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida do outro. Eu peco quando eu sei que o outro tem um problema com a bebida e eu estou ali sendo instrumento do diabo, gerando um gatilho na vida do outro para beber, para cair, para... Entendeu? Entendi. Então, é isso. É esse o meu posicionamento sobre a bebida. Se você tá gostando, ó, curte, tá? Não custa nada você colocar o dedinho aí e dar um like. Vai custar o quê na sua vida? 1 segundo. Cutucou, já era, beleza? Vamos continuar aqui, ó. O que é pecado imperdoável? O pecado indesculpável? Tá. O pecado imperdoável, indesculpável, como você colocou, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Recentemente, nós vimos, na abertura das Olimpíadas, lá em Paris, um movimento, uma cena das pessoas que as pessoas reproduziram da Santa Ceia. Só que ali, a imagem ali, o movimento ali, é um movimento blasfêmico, de blasfêmia, ridicularizando, menosprezando, diminuindo. Esse pecado que eles cometeram, esse pecado é imperdoável. Não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Jesus, ele vai falar isso dentro do seguinte contexto. Jesus chega para expulsar um demônio e os fariseus, os mestres da lei, os religiosos, vão dizer que Jesus expulsa demônio por demônio, porque tem um demônio nele. Aí Jesus fala, não, meus amigos, né? Se a casa está dividida, então a casa não prospera. Reino dividido não prospera. Eu não expulso demônio por Beelzebul, pelo pai dos demônios, não. Eu expulso pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. E isso que vocês estão fazendo, atribuindo a Satanás aquilo que é obra de Deus, isso é blasfêmia. É por isso que essas brincadeirinhas de... eu vejo muitas pessoas brincando com oração em línguas, né? Isso é um perigo, cara. Isso é um perigo, porque é uma blasfêmia. Você está brincando com coisa séria, né? A gente acompanha e vê, orei, baixei, candar, alabá, e pessoas brincando, né? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir a Satanás uma obra que... É por isso que eu, quando vou, a nossa igreja tem uma cultura. Tem um estilo de culto, uma liturgia, né? Às vezes a gente é convidado para ir em outras igrejas e a liturgia, o estilo de culto é diferente, né? Tem uns que ficam rodopiando, pulando e falando em línguas. E não só isso, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue entender, não consegue discernir. Coisas assim absurdas que a gente já viu pela internet, que existe. Gente pegando o púlpito, jogando, correndo para lá e para cá, dando cambalhota e um monte de coisa. É por isso que eu não julgo. Eu não posso. Se eu não conseguir discernir se aquilo é de Deus ou não, eu não posso abrir a minha boca para falar que não é de Deus, porque eu me incorro no risco de aquilo ser de Deus e eu estar atribuindo, Carol, e eu estar atribuindo ao diabo. Um cafezinho pra nós. Gente, é podcast, tá? Entendeu? Então, isso é o pecado imperdoável. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Quer um cafezinho também? Eu vou querer uma água. Uma água geladinha. Gente, ó, se você tá gostando, curte, compartilhe, tá? Comente aí o que você está achando. Comente aí, tá? Seus comentários, suas curtidas é muito importante pra gente. Isso nos ajuda a nos dar mais força, mais vontade de estar produzindo mais vídeo assim, desse tipo de conteúdo, porque falar a verdade, cara, conteúdo desse jeito aqui é raro você achar aí, tá, na internet. Então, estamos fazendo aí o melhor pra vocês. Bom, tem mais uma? Vai continuar ou já... Não, você que manda. Tá. Estou à sua disposição. Tem outra pergunta aqui, ó. Todos nós herdamos pecado de Adão e Eva? Essa história é bem interessante, né? Parece injusto, né? Puxa vida, Adão pecou e eu que estou assumindo a bronca, eu que estou me dando mal.
A verdade é que nós, no lugar dele, no lugar dela, também pecaríamos. Essa é a grande verdade. Então, assim, para responder sua pergunta, todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva? Sim. Todos nós. Romanos 5,12 vai dizer o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, por quê? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, assim, Adão pecou. E por causa dele, o português aqui, né? Por causa dele a gente tá lascado? Mas a questão que a Bíblia diz é, se fosse nós lá, seria a mesma coisa. É verdade. Seria a mesma coisa. Entendeu? Aí o texto continua, Romanos 5,15, diz assim, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. A transgressão é o pecado de Adão e a dádiva é o que Cristo fez por nós. Aí o texto diz assim, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, a transgressão de Adão, muito mais a graça de Deus. É isso que a gente tem que olhar. Porque qual é a nossa ótica? Todo mundo tá ferrado por causa que Adão pecou. Tá, mas todo mundo também tem a dádiva por causa de um só homem. Porque se fosse para cada um correr atrás do seu prejuízo, rapaz, ia ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Se fosse para você correr atrás do seu prejuízo, se fosse para você correr atrás do seu, já ia ser difícil. Então, Jesus, ele levou na cruz os nossos pecados. Então, um só homem trouxe condenação, mas um só homem também trouxe salvação, cara. É isso que a gente precisa pensar. Então, vamos lá. Posso continuar o texto aqui? Pode. Chega, Butinho. Vamos lá. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Olha que lindo isso aqui. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos, uma só transgressão, condenação para todos. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então é mudar a ótica. Pastor, eu acho isso injusto. Por causa de Adão, a gente tem condenação. Tá, mas você acha justo que por causa de Cristo a gente tem salvação? Não. É bom, né, pastor? Então é isso aí, Então morreu o assunto. Explicado. Deus é justo. Deus é justo, exatamente. O que é pecado original? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É o pecado de Adão. O pecado de Adão e Eva, o pecado do homem. A desobediência a Deus ali do jardim. Teologicamente, o pecado original se refere a esse primeiro momento da história da humanidade. Entre Adão, Eva, Deus, a desobediência, enfim, fugir dos propósitos de Deus, dar ouvido à serpente. Esse é o pecado original. Sim. Tem uma pergunta aqui também bem interessante aqui, São os filhos castigados pelos pecados dos pais? Essa é boa, hein? Essa é boa. É a famosa maldição hereditária. A famosa maldição hereditária. Já vi muita gente perguntando isso, já vi. Então vamos lá. Repete a pergunta aí. Presta atenção. São os filhos castigados pelos pecados dos pais? São os filhos castigados pelos pecados dos pais. Vou responder. Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque é o seguinte, maldição hereditária. No Êxodo capítulo 20, versículo 5, é onde esse assunto começa a ser introduzido dentro do panorama bíblico. Diz assim, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Deus está falando ao povo através de Moisés. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Está falando de outros deuses.
Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Opa! Está claro aqui na Bíblia. Deus está falando que castiga os filhos pelos pecados dos pais. Não está claro? Está claro. Então as pessoas ficam presas nessa passagem e falam, não, maldição hereditária existe. Está na Bíblia. Sim, só que você tem que ler o texto de uma forma coerente. O texto, ele quando você lê texto sem contexto, aquilo vira pretexto para você criar para você criar o que você quiser. Texto sem contexto é pretexto. Pretexto para quê? Para você criar o que você quiser. Então você precisa analisar o todo. Olha o todo desse versículo, não precisa nem ir muito longe. Diz assim, ó, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante dele, nem me prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos. Deus está falando, eu sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Aqui é que está. De quem? Daqueles que me desprezam. De uma forma bem clara, a maldição hereditária, ela está para a vida do ímpio, não para a vida do justo. É daqueles que desprezam a Deus. O justo não despreza a Deus. Essa é a ordenança. Deus está falando assim, olha, não vai se corromper. Porque se você se corromper, se você se tornar um ímpio, vai vir sobre você maldição hereditária. Eu vou castigar os seus filhos por causa dos seus pecados. Por causa que vocês me desprezaram. Então a maldição hereditária são os filhos castigados pelos pecados dos pais? Pelos pecados dos pais ímpios. Dos pais que não querem saber de Deus. Dos pais que não estão nem aí para Deus. Que ridicularizam a mensagem de Deus. Aí, sim. Agora, Êxodo 20, capítulo 6. A gente precisa ler isso aqui também, que isso aqui é lindo. Porque assim, ó, nós lemos o Êxodo capítulo 20, versículo 5. O próximo versículo 6, olha só o que diz. Mas trato com bondade até 1000 gerações. A maldição, terceira e quarta geração. A bondade, 1000 gerações. Rapaz, eu gosto de ler isso aqui, Gerson, porque tem crente, tem gente que fica presa à maldição e temendo a maldição e nem se atenta que a bondade é até 1000 gerações. Né? Quantas pessoas que você vê sobre isso? Não, mas isso aí é maldição. Terceira e quarta, é porque o bisavô era assim. Tá, mas é a bênção. E a bondade? Até 1000. Aí o texto diz assim, ó, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não é a todos. Não é a todos. É aos que amam. Ô Jefferson, esse assunto, ele precisa ser entendido à luz do todo da palavra. Então, se há texto dizendo que Deus castiga os filhos pelos pecados dos pais, também há texto dizendo que Deus não leva em consideração o pecado do pai e do filho. Então, o que muda de um para o outro? Deus leva em consideração quando o pai despreza, quando o pai é ímpio. Por exemplo, se você quer estudar um pouco mais sobre esse assunto, leia Ezequiel 18. Ezequiel 18. Olha só. Eu vou ler rapidinho, não vou ler tudo não, porque é um pouquinho grande. Suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação. O profeta fala assim, tem um cara justo. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os seus dias de menstruação. Ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, mas dá comida aos famintos. O cara é bom, o cara é justo. Fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos. É um cara justo, um cara que só faz o bem, só faz o que é bom e que cumpre a vontade de Deus. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele homem é justo. Com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor.
Opa, Deus está falando, cara, se você andar certinho, você vai ser abençoado. Você vai viver. Eu estou contigo. Andou certinho, tem a minha aprovação. Deus está falando. Aí, versículo 10. Suponhamos que ele tenha um filho violento. Você é um cara bom, mas teve um filho ruim. Olha só. Um cara bom que teve um filho ruim. Olha o que a Bíblia diz. Esse filho violento, ele derrama sangue, ele faz qualquer uma das outras coisas que o pai não faz. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas, ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, é adúltero, é idólatra, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia. Enfim, é um carrasco. Empresta visando lucro, cobra juros. Haverá de viver um homem desses? Não! Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto. E ele será culpado por sua própria morte. Olha o que o texto está falando. Tem um cara bom, que tem a bênção de Deus sobre a vida dele. Só que o filho é um carrasco. E o filho não tem a bênção. Cada um vive a recompensa das suas ações. O pai não passa para o filho a bênção, o filho passa para o pai, né? Aí o texto continua. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete. E embora os veja, não os cometa. Entendeu? Então tem um pai bom, tem um filho carrasco, só que o neto é um neto bom. Um pai bom, um filho carrasco, e o neto é gente boa. Vive alinhado com a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Ele não come no santuário, está falando do neto agora. Que há nos montes, ele não oprime a ninguém, não exige garantia, ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, guarda, enfim, ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Opa! Então cadê a maldição hereditária aqui? O pai é um carrasco, mas o filho é gente boa. Diz a Bíblia, ele não vai morrer por causa do pai, que é um carrasco. Ele não vai pagar pela culpa do pai. Entendeu? Aí o texto continua dizendo. Enfim, mas aí, vamos lá para o versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. A justiça do justo e a impiedade do ímpio. Voltamos lá. Quando há maldição hereditária? Quando há o ímpio. Então, assim, eu sou ímpio. Se o meu filho continua na prática da minha impiedade, ele carrega sobre ele a minha maldição. A maldição do pai. Até a terceira e quarta geração, diz a Bíblia. Se o meu filho não segue o meu caminho, ele procura seguir o caminho de Deus, diz a Bíblia aqui, ele não vai carregar minha maldição sobre ele. Deus é justo. Entendeu? Agora, eu sou justo. Sou justo, né? Eu ando certo. As bênçãos vai sobre o meu filho, se ele continuar no meu caminho. E vai até 1000 gerações, se continuar no caminho. Agora, se o meu filho peca, como diz o texto, aquele que pecar que morrerá. Existe maldição hereditária? Sim e não. Na vida do ímpio, sim. Na vida do justo, não. Isso aí, Ótima e bela resposta. Rogério, para encerrar esse assunto, Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. A pessoa que aceita Jesus, o arrependido, ele não tem sobre si a condenação, porque a condenação que era sobre ele foi sobre Cristo. É lindo o Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. E merece um like. Um like não, merece 10 likes seu, cara. Que você não pode dar 10 likes. Merece. O que é pecado para a morte? Pecado para a morte? Vamos lá. Pecado para a morte é o pecado intencional. É o pecado estilo de vida. A pessoa gosta do pecado. Ela gosta ela leva esse pecado como estilo de vida. A Bíblia diz que
salário do pecado é a morte. Então, todo pecado, no final das contas, ele vai levar à morte. Só que aí nós precisamos entender dentro de um contexto de eternidade, né? Existe a morte física, né? Nós morremos e a morte eterna. Assim como existe a vida eterna, tem a morte eterna. Então, o pecado que gera morte é esse pecado sem arrependimento. Né? É o pecado que a pessoa gosta, que a pessoa tem prazer no pecado e o coração está duro e não se arrepende. Agora, o pecado arrependido é um pecado que gera vida. Olha só que louco, né? Como um pecado gera vida? É porque a partir do arrependimento não é levado em consideração. Eu acabei de ler aqui o texto de Colossenses. A culpa, a transgressão é levada em Cristo na cruz. A morte, todo pecado gera morte. Só que a morte que viria sobre o arrependido foi sobre Cristo. Então, o pecado que gera morte é o pecado, resumidamente, é o pecado não arrependido, é o pecado que você gosta, é o pecado que não é queda. Eu não caí, não, eu gosto, é meu estilo de vida isso aí. Eu sou adulto porque eu gosto, não tem arrependimento, é gostoso, entendeu? Eu sou fofoqueiro porque eu gosto, cara, eu gosto da fofoca, eu tenho prazer, fico me coçando. Na hora que você vem com uma história assim, eu fico assim, fala, o que é que você tem pra falar? Não tem essas pessoas? Tem gente que é assim, né? Deus, Ei, você tá sabendo? Não, deixa quieto, essa pessoa fica louca. ele escuma a boca. É verdade. Continuar? Não, é isso aí, né? Ah, sim, então tá bom. É isso aí. Ó, outra pergunta aqui também bem legal, ó. Qual é a diferença entre fornicação e adultério? Essa é boa. A fornicação quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, 34, né? Mas quando eu era mais novo, participava do grupo de jovens da igreja, eu fazia uma pergunta ao meu líder de jovens, que a pergunta em si já estava revelando a malícia do coração. A pergunta era, até onde eu posso ir para não pecar? Até onde eu posso ir com a minha namorada para não pecar? Pô, essa pergunta aí já revela a malícia do coração. A pessoa que tem isso em mente, que quer saber isso, já revela a malícia do coração. Então a fornicação, ela é esses momentos que antecedem a consumação do pecado, do adultério, da imoralidade em si. Só que a Bíblia já trata a fornicação como pecado já. Né? Então, o que seria a fornicação? Seria que ele encosta, que ele rela-rela, já imoral, né, para quem namora, para quem seria aquela esfregação, vamos jogar o português, né? Quem está nos assistindo é adulto, seria isso aí, né? Aquele jogo de sensualidade, provocação, fazendo o parceiro, a parceira se excitar, assim, não chega até a consumação em si, né? Alguns acreditam nessa linha, né, de fornicação. Outros já falam assim, não, fornicação é sexo antes do casamento. Então, assim, independente da linha que você acredita, ambas são pecados, né? E qual é a pergunta? Qual é a diferença entre fornicação e adultério? Tá. Então, fornicação é isso. E adultério eu quero ser bem didático. Adultério é a prática sexual fora do casamento. Fora do casamento, né? Porque assim, fora do casamento, vamos lá, deixa eu tentar esclarecer, depois você edita essa parte. Adultério é a prática sexual fora do casamento, fora do seu casamento. Né? Quando você tem um relacionamento com uma outra pessoa, seja ela casada ou não, você já está cometendo adultério. Agora, tem uma implicação, tem um negócio que é muito mais sério. Porque a religião vai dizer que a gente pode separar da nossa esposa, do nosso cônjuge, esposa, marido,
Só se for por causa de morte ou de adultério, né? É isso que a religião vai dizer. Só que quando você vai para a Bíblia, aí fica um pouco mais complexo o assunto. Você vai perceber que o respaldo para se separar não é o adultério propriamente dito. A palavra usada ali é imoralidade sexual, gente. Aí abre o leque. Porque a pessoa, ela não trai a esposa, mas é igual você comentou. Coloca um filme pornográfico para ambos assistir, né, e ter relação. Isso é uma imoralidade sexual. Ah, mas eu não traio meu marido, nunca traí, ou não traio a esposa, nunca traí, mas tem a prática do sexo anal, por exemplo, que a Bíblia condena. Isso é uma imoralidade sexual. Então, percebe que aí abre o leque. Jesus, quando vai tratar esse assunto, ele é muito mais severo, no meu modo de entender, porque ele diz assim, ó, se você acredita que pode se separar, né, por conta de adultério ou por conta de morte, né, então Jesus deixou isso muito mais sério. Porque Jesus diz assim, ó, se você apenas cobiçar, se no seu pensamento, se na sua mente houver o desejo, você já cometeu adultério. Não precisa do ato consumado. O desejo puro já é um adultério, cara. E daí, como é que você vai jogar tudo isso? Só que daí vem Deus dizendo que ele odeia o divórcio. Odeia. Então, assim, ó, isso é adultério, né? Eu peguei esse assunto do casamento, porque a gente prega uma coisa, mas a Bíblia parece que está abrindo leques, entendeu? Falando um pouco mais sobre esse assunto. Eu gosto de tratar isso aí, Jefferson, com cada pessoa que procura ajuda. Eu gosto de entender, de servir. Não é uma cartilha que você dá. Não é uma... Porque uma vez eu acompanhei um caso. O que é adultério? É trair o matrimônio, né? O casamento. Uma vez eu acompanhei um caso de uma mulher que ela vivia falando mal do ex-marido, metendo a boca no ex-marido, e metia, isso aí não vale nada, Ela metia a boca no ex-marido. E daí, eu comecei a acompanhar, eu descobri, fazendo visitas, conversando, aconselhando, entendendo, eu descobri que quem mantinha a casa dela era o ex-marido. Não tinha casa. O aluguel, comida, água, essas coisas. Quem mantinha era o ex-marido. Aí eu descobri que daí você começa a conversar, fazer pergunta, que, por exemplo, o marido chegava do trabalho, não tinha nada pronto. A esposa andava sempre mal arrumada, sempre com indisposição. E uma série de coisas assim que... Então, assim, ó, quem de fato traiu o matrimônio? Primeiro, não estou falando que o que o marido fez é justificável pelo que a mulher fez. Mas só que ela também traiu o matrimônio. Né? Uhum. Porque a gente acha, fulano adulterou, tá, mas o que está acontecendo dentro de casa? Minha esposa me traiu, mas como eu era como marido? Que espécie de marido eu era? Verdade. Então eu gosto de tratar isso, porque a gente só... É aquela velha história, a culpa é minha, eu coloco o que eu quiser. Então o nosso papel de conselheiro, de pastor, vem cá, vamos entender, vamos discernir. Porque não adianta nada, você trata, resolve, consegue, traz o cônjuge que foi embora de volta, mas aquele problema, a raiz continua. Então, é isso aí. Isso aí é libertador para as pessoas que estão nos assistindo. Talvez você faça uma autoanálise na sua vida. Mas fulano me traiu, fui traído por aquela mulher, mas como você era? Será que você não ajudou? Será que você não contribuiu? Né? Existem casos e casos. Verdade. Tem uma pergunta aqui também, acho que é bem polêmica essa pergunta. Assim, modo de falar que é polêmica, idolatria é pecado? Idolatria é pecado. Nos próprios 10 mandamentos, acho que um dos mandamentos fala sobre isso.
né? Não terás outro Deus. A gente tende a achar que ter outro Deus, além de Jesus, além do Deus verdadeiro, é partir para uma outra religião. Mas outro Deus é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Eu falo isso lá na igreja porque às vezes o que ocupa o lugar de Deus na sua vida é o seu filho. Às vezes é a sua esposa, às vezes é o seu trabalho, às vezes o que ocupa o lugar de Deus na sua vida é o seu nome na praça. Nossa, eu tenho honra da minha imagem. E a pessoa zela, a pessoa faz de tudo para zelar e não se indispõe, né? Aceita as coisas, por exemplo, eu aceito você com o seu pecado, na prática, não, eu sou cristão, mas viva do jeito que você quiser, cara, tá tudo bem, só pra gente continuar bem, entendeu? Entendi. Jesus fala, né, aquele que não entregar a sua vida por amor a ele, não vai perder a vida, né? Mas aquele que entrega, ganha a vida. Então é sobre um sacrifício, é sobre uma renúncia, é discernir quais são as coisas que têm ocupado o lugar de Deus nas nossas vidas. Sabe o que eu tenho percebido? Uma das coisas que tem ocupado muito lugar de Deus nas nossas vidas, o nosso sono. Nosso sono. Olha, você vê, não tem nada de mal nisso, né? Puxa vida. Mas tem gente que coloca toda a energia, todo o recurso e todo o tempo em um sonho que tem roubado o tempo de Deus na vida dela, na vida dessa pessoa. Isso é uma idolatria. Isso é uma idolatria. Então, idolatria é isso aí. Eu tenho uma pergunta aqui também. Essa pergunta é para a pessoa que ainda não é cristã, não é evangélica. Como faço para superar um vício em pornografia na internet? Pode ser o vício em pornografia ser derrotado? Ela pode conseguir sair desse vício? Pode sim. Repete a pergunta, por favor. Como posso superar um vício em pornografia na internet? Pode ser o vício em pornografia derrotado? Tá, pode sim. Algumas pessoas acham que vício em pornografia você vai conseguir superar somente com oração, com jejum, leitura da palavra. Não é verdade. O jejum, a oração, a leitura da palavra ajuda e ajuda muito. Mas o vício em si, ele ataca outras partes do nosso organismo que a gente precisa também levar em consideração. Como, por exemplo, tem um hormônio, não sei se é melatonina, não é melatonina, eu não lembro agora o nome do hormônio, que é o hormônio do prazer, da felicidade, que a pornografia ativa isso e você fica refém, endorfina, libera aquilo dentro de você e você fica refém daquilo, porque é muito gostoso, é muito prazeroso. Então, a primeira coisa para vencer o vício da pornografia é ter autoconhecimento. Primeira coisa, autoconhecimento. É saber quais são os gatilhos que te levam a cair. Às vezes, é um filme igual, por exemplo, não sei se vocês se lembram daquela paródia do Todo Mundo em Pânico. Já. Lembra? Lançaram uma série de filmes assim, né? Todo Mundo em Pânico, paródia. É um filme pornográfico? Não é um filme pornográfico, é um filme de comédia. Mas há vários gatilhos nesse filme, né, que remete à pornografia, que leva American Pie, né? Eu falo porque eu já assisti esses filmes, né? A gente não está aqui dando uma edição e tal. Então, primeira coisa é eliminar esses gatilhos. Elimina esses gatilhos. Quais são os filmes? Quais são as cenas? Quais são os gatilhos que te faz lembrar? Às vezes são rodas de amigos que só falam sobre isso. É mulherada pra cá, mulherada pra lá e lá vai. Às vezes é uma novela, às vezes, enfim, elimina os gatilhos. Segundo,
você precisa... O que é pornografia? É uma imagem dentro da sua cabeça. Então, você precisa mudar essa imagem. E como mudar essa imagem? Você precisa ser intencional nisso. Se você vive consumindo esse tipo de conteúdo, e você tem se alimentado e sentido prazer nisso, você precisa consumir outro tipo de conteúdo que te traga também prazer, que liberta também endorfina, enfim. Às vezes, praticar esportes é muito recomendável. Não ficar muito dedicado, praticar, sair, liberar um pouco essa tensão, isso é recomendável. Filipenses, Jeff, deixa eu ver se eu acho aqui. Filipenses capítulo 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fala um pouco sobre isso. Assim, para vencer a pornografia de um modo geral, você que está nos acompanhando, é um exercício que você precisa fazer na sua mente. Uma mudança de mentalidade. Não é um exercício fácil, mas é um exercício diário e que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, é aqui, Filipenses 4:8. Diz assim, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro. Sobre mentalidade. Tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, pensem nisso. Então, primeiro, tenha autoconhecimento, identifique os seus gatilhos, os gatilhos que te levam a cair, os momentos que você não pode ficar sozinho, os lugares que é ativado dentro de você o desejo pela pornografia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mude a sua rotina, né? Uma pessoa viciada em pornografia, ela precisa liberar endorfina, precisa suar. Então pratique um esporte, faça algo que lhe dê prazer, que esse hormônio seja liberado, né? Terceiro, isso aqui, primeiro, segundo, terceiro, estou falando tudo já depois de arrependimento, a pedir ajuda a Deus, oração, jejum, leitura da palavra, tá? Como eu disse, é importante, mas não é só isso. Eu já estou falando isso aqui depois de tudo isso. E terceiro aqui, mude a sua mentalidade, pense em coisas boas, né? O que o apóstolo Paulo aqui orienta na carta de Filipenses 4. Pense no que é verdadeiro, pense no que é digno de respeito, tudo que for justo, mude o seu estilo de vida. Isso aí, para alguns é do dia para a noite, para outros demora meses, para outros demora anos. Mas assim, não desista, continue lutando. Se isso levar a vida inteira, continue lutando, porque a eternidade com Deus está preparada para compensar qualquer esforço e sacrifício que você venha ter aqui na Terra. Então continue lutando, continue se esforçando, e é isso. Talvez isso vai te atormentar o resto da vida, né? Mas uma coisa é ser atormentado, outra coisa é ter uma vida na prática, cair. A tentação é sobre aquilo que nós gostamos, né? Agora, o pecado é ceder à tentação. Agora, tentado a gente é. Todo dia. Todo dia. É isso aí. Uma pergunta aqui bem legal também. Se Jesus pagou o preço por nossos pecados, por que ainda sofremos as suas consequências? Essa pergunta é boa. Se Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, por que ainda sofremos as consequências? Né? É porque é o seguinte, o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados é um preço sobre uma sentença pós-morte. Entendeu? Então, depois que a gente morre, a gente vai enfrentar o trono, o julgamento de Deus, e ali será julgado segundo as nossas ações. A pessoa que teve a intervenção de Jesus, aceitou Jesus, recebeu Jesus, e que se arrependeu, e recebeu de fato o sacrifício de Jesus, nesse pós-morte, nesse dia do juízo, ela está livre de qualquer peso. Ela vai para a eternidade com Deus. Entendeu? Uhum.
Agora, a pessoa que não se arrependeu, que não aceitou Jesus, enfim, ela vai sofrer as consequências do pecado dela. Então, o que Jesus levou sobre si na cruz, né, mais no que diz respeito aos nossos pecados, é sobre uma sentença que vem no pós-morte. Obviamente que isso já começa a se manifestar na nossa vida, hoje. Só que, como eu disse no início, é uma revelação progressiva. Nós ainda estamos inseridos em um mundo de pecado. E se você planta, você colhe, independente do seu arrependimento. Se você feriu alguém e depois se arrependeu, você feriu uma pessoa e depois se arrependeu, tá tudo bem, isso aí você resolveu com Deus, mas com o outro. Entendeu? Então, as consequências vêm do outro, vêm do próximo, vêm desse mundo que a gente faz parte. Não necessariamente de Deus. Deus não vai. Ele até pode, mas, via de regra, ele não vai fazer com que o outro. Deus não vai deixar de respeitar o livre-arbítrio do outro. O desejo do outro de se vingar é o livre-arbítrio dele. Ele vai lidar com Deus por esse desejo e pelos atos dele. Mas é o que você plantou, você colhe. É mais ou menos isso. É um assunto também que a gente podia abrir um pouco mais. Né? Mas é mais ou menos isso. Por que a gente... Se Deus nos perdoou, por que a gente sofre? A gente sofre porque Deus nos perdoou, mas a pessoa que você feriu, não. Não é verdade. Né? Resumindo, né? A pessoa que você machucou não te perdoou. O calote que você deu lá, tá lá ainda. Né? Não, eu me arrependi. Tudo bem, mas tá lá. Verdade. Né? Outra pergunta aqui, bem pesadinha também. A masturbação é pecado? A masturbação é pecado, sim. Tem um texto, finalzinho de Gênesis, vai falar sobre os filhos de Judá. Se eu não me engano, Er e Onã, eles estavam numa prática detestável. Deixa eu ver se eu acho aqui essa passagem. Aqui, ó. Gênesis 38. Ó, vou ler aqui rapidinho. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para ele, o seu primogênito. Filho de Judá. O primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor. Opa! Por que ele foi considerado perverso? Vamos ver o texto. Por isso o Senhor o matou. Foi considerado perverso, por isso o Senhor o matou. Deus matou porque ele era perverso. Vamos lá. Então Judá disse a Onã, eram dois filhos, e Onã. O foi considerado perverso e o Senhor o matou. Então Judá falou para o teu outro filho, para o Onã, falou assim, ó, vá, tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão. Vá, isso fazia parte da cultura. O irmão mais novo assumia a família do mais velho em memória do mais velho. Vá, tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ele e dê a descendência ao seu irmão, foi o que eu disse. No entanto, aqui já, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se deitava com a mulher do seu irmão, toda vez que tinha relação sexual, derramava o sêmen no chão para não dar a descendência ao seu irmão. Derramar o sêmen, que é a prática da masturbação, né? Derramar o sêmen no chão. Aí o texto diz assim, ó, o que ele fazia foi perverso aos olhos do Senhor, por isso Deus também o matou. Então, dois casos semelhantes, derramando sêmen, e assim como no ato da masturbação, que é um derramar de sêmen fora do propósito de Deus, Deus chamou esses camaradas de perversos e Deus trouxe uma sentença. Deus os matou. Né? Então, assim, é pecado? É pecado. É pecado. É pecado se era um pecado do corpo. A gente volta lá naquele assunto, né? Aquele que peca contra o seu próprio corpo, né? Todos os pecados a gente comete, mas o pecado no corpo é um pecado. A Bíblia vai trazer. Já tô igual o cara do Ricardo Elétrico. Chega de blá blá blá. O que é blasfêmia? O que significa isso?
A blasfêmia é zombar de Deus, atribuir ao diabo aquilo que é de Deus, não reconhecer o agir de Deus, não reconhecer no sentido de diminuir, minimizar, menosprezar, fazer piadas em relação às coisas de Deus. Isso é blasfêmia, blasfemar, falar mal, né? Aqueles vídeos, então, que o povo fica falando lá em línguas. Isso. Tem uns que eles alegam, né? Eles falam que eles estão mostrando para as pessoas alguns tipos de pastor que é pastor. É uma linha muito tênue, né? É difícil a gente julgar a intenção do coração da pessoa. Então, mas blasfêmia é isso. Né? Se a pessoa faz e ela sente graça, ela tem prazer naquilo, ela está blasfemando. Isso aí. Aqui tem uma pergunta também bem legal. O que a Bíblia quer dizer quando nos instrui para não pecarmos em nossa ira, lá em Efésios 4:26? Tá. É interessante, né, que o contexto ali fala assim, ó, não deixe o sol se pôr, não deixe terminar o dia irá. A ira, ela vem sobre nós. Jesus mesmo irou. Quando entrou no templo e ele viu os cambistas, as pessoas fazendo do templo um mercado, ele irou. Ele virou a mesa, ele pegou o chicote e deu no lombo dos camaradas. Só que a questão aqui do texto, desse texto aí que você abordou, é sobre irar e viver uma vida de ira, ou levar essa ira até para o outro dia, ou não, por exemplo, dentro de um casamento, não voltar atrás, não se arrepender. É sobre não deixar, a orientação é não deixe o sol se pôr, né? Não deixe o sol se pôr. Conserta isso quanto antes. Faz a pergunta aí novamente, só para eu ver se eu estou... O que a Bíblia quer dizer quando nos instrui para não pecarmos em nossa ira? É isso mesmo. É isso mesmo. Não pecar na ira é sobre não ter humildade para reconhecer o erro, a falha. É sobre viver em prol da ira, da raiva. Vou contar uma história para vocês bem interessante sobre isso aí. Teve uma vez que era aniversário do meu filho, Thiaguinho, que você conhece. E a gente tinha planejado uma festa para ele, compramos, nos dedicamos, tínhamos convidado as pessoas, e daí estava tudo certo. Só que uma semana antes e até perto desse dia, as coisas não estavam bem em casa. Não no meu casamento, mas assim, o contexto das coisas. E daí eu vim guardando aquilo, guardando e tentando não explodir, tentando não... e não conversando com ninguém, né, que é um dos perigos. E daí tinha muita coisa assim, e a cabeça com aquele monte de coisa. Eu lembro que no dia a minha esposa pediu para eu buscar o bolo de aniversário para ele, e nós tínhamos acabado de comprar o carro, né? Nós tínhamos comprado um carro novo para nós e não fazia um mês. E daí eu fui, com a cabeça 1 milhão de coisas, não estava saindo do jeito que eu queria, e enfim. Aí no que eu voltei, eu lembro que eu fui com a minha mãe, lá na casa da menina, pegar o bolo, voltei, e é uma rampa assim, lá onde eu morava. Aí no que eu voltei, eu peguei, desci, tirei o bolo, né? E esqueci a porta do carro aberta. Mas um monte de coisa na cabeça, um monte de problema, um monte de circunstâncias assim que desfavoráveis. Aí eu não sei lá o que a minha esposa falou, e um monte de estresse também já estava na minha cabeça, aí eu fui sair com o carro, tirar o carro. E olha só como que é as coisas, né? Sobre a ira. Eu estava tão assim meio que cego, e fiquei mais cego ainda do que veio acontecer depois, que no que eu saí com o carro, eu não percebi que a porta aonde eu tinha
aberto para pegar o bolo, a porta de trás estava aberta. E o carro tem, sei lá, tem sensor de tudo quanto é canto, né? E apitando, acusando, e eu cego a raiva, né? A ira. Aí no que eu saí, a porta aberta, eu bati no muro. E rebentou a porta de trás do carro. E isso faltava 1h30, assim, para começar o aniversário. O aniversário era à noite, né? Ô Jefferson, naquele momento, um monte de coisa, aquilo veio, as emoções, do jeito que ela veio, ela saiu. Explodi na hora. Eu sei que eu dei um murro assim, pastor, né? Dei um murro assim no volante do carro e pá! Dei um murro e gritei, né? Eu falei, rapaz, mas tá dando tudo errado, não é possível. O meu filho não tava ali, enfim, tava lá pra dentro e daí eu já me toquei, vou fazer merda, né? Que vocês conhecem. Se eu saio daquele carro e encontro um e começo a falar, aí tinha estragado a festa do meu filho. O que eu fiz? Eu peguei o carro, guardei, estacionei, não lembro o que eu fiz, mas eu peguei ira. Sobre a ira que a gente está falando. Eu irado. Não é sobre a situação em si, mas é o acúmulo e aquele momento explodiu. Eu peguei, eu fui lá no outro portão de trás lá de casa, lá elas conhecem, né? Que eu acho que dá aqui uns 100 metros, e eu fiquei sentado lá sozinho, esperando a raiva passar. Porque se eu não faço isso, eu ia acabar com a festa do meu filho, de aniversário, não ia recepcionar bem os convidados, e ia brigar com a minha esposa provavelmente, porque é aquela história, né? A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Então o que eu fiz? Eu fui lá esperar a raiva passar, porque eu me conheço, né? Então eu fui lá, esperei a raiva. É isso que o texto fala. A ira vai acontecer, cara. Acontece. São situações, enfim, acontece. Mas não deixar o sol se pôr sobre a sua cabeça. Irado, dormir brigado. Né? É sobre isso. Então eu fui lá, esperei, me acalmei, voltei, aí fiquei na churrasqueira, recebi os convidados, brinquei com meu filho. Puxa, foi o aniversário dele. Então é mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Isso é sobre domínio próprio, né? A Bíblia fala domínio próprio. Então eu perdi o domínio, mas já fui atrás do domínio de novo. Volta aqui. Você dá corda naquele momento. Não, se der corda, você faz merda. Ia ser o pior aniversário. Pior aniversário. É assim na nossa vida, é assim no casamento, é assim no relacionamento de funcionário, patrão. Tem funcionário que não aguenta ouvir. Eu não sou obrigado a ficar ouvindo essas coisas, não. Rapaz, se você tiver um pouquinho de domínio próprio, você consegue até um cargo maior no seu serviço. Verdade. Né? Então é sobre isso. Agora vamos partir para a última pergunta. Tá. Como posso alcançar a vitória? Em Jesus. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Como posso alcançar a vitória? A Bíblia diz assim, mais importante o fim do que o começo das coisas. Melhor é o fim do que o começo. Se eu não me engano, quem fala isso é Salomão. Então, para você alcançar a vitória, você tem que... Primeiro, o que é a vitória para você? Né? Para a pessoa em si. Para mim, vitória... O que é para mim vitória, Jefferson? Para mim, vitória, cara... Olha, vou ser bem sincero com você. Para mim, vitória é a salvação. É a eternidade com Deus, cara. Para mim, isso é vitória. Eu posso ser um cara rico, eu posso ser um cara que tem família, que tem bens materiais, posso ter qualquer coisa, posso ter um monte de coisa, posso conquistar o coração de todo mundo. Mas se eu perder isso, no final das contas eu fui um derrotado. E isso, a salvação, a eternidade, a vida com Cristo, para mim isso tanto é a vitória e é tão acessível para todo mundo que, ainda que você seja um ladrão, que só fez coisa errada a vida inteira, é o ladrão da cruz, cara. O ladrão da cruz, ele foi vitorioso. Você vai falar que o cara foi um derrotado? Verdade. Jesus olhou para ele e disse assim, ainda hoje, cara, se você crê, ainda hoje comigo você estará no paraíso.
Pô, tem gente que foi crente a vida inteira, viveu na igreja a vida inteira e no final da vida ainda vai pro inferno. Vai falar que os caras são vitoriosos? Não, os caras são derrotados. Então, para mim, vitória é isso. E isso você só consegue através de Jesus. Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrependendo, mudando a sua mentalidade, se comprometendo em uma vida nova e tendo constância todos os dias, fazendo a manutenção da sua salvação. Os presbiterianos, né, a teologia reformada, vai dizer que uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu acredito na manutenção da salvação. A gente tem que sempre fazer a manutenção. Tá, que seja uma vez salvo, sempre salvo, mas só Deus pode dizer se a gente foi salvo. Então, melhor fazer a manutenção, né? Para mim, isso é o ápice da vitória. Quando falo em vitória, eu penso nisso. Agora, eu penso em outras coisas também, né? Que tem tudo a ver com isso. Uma outra coisa que eu posso falar, que também para mim é uma vitória, é cumprir o propósito de Deus. Cumprir o propósito de Deus, para mim, é vitória. Né? E cumprir o propósito de Deus, não estou falando para você ser pastor, estou falando para você cumprir o Salmo vai falar que todos os dias das nossas vidas foram escritos. Então é acordar de manhã e perguntar para Deus o que o Senhor escreveu para mim viver hoje. Às vezes, você não vai ser bem sucedido se você for um pastor. Às vezes você vai ser bem sucedido no seu canal, compartilhando a mensagem. Ou às vezes é sendo só o pai de família. Só, né? Só não é o jeito certo de dizer. Mas às vezes, o teu filho, a tua filha, através da criação que você deu, vai cumprir um propósito muito maior. E você vai chegar diante de Deus com honras e glória porque você cumpriu o seu propósito. Às vezes o seu propósito é ser funcionário, às vezes o seu propósito é ser um patrão, às vezes o seu propósito é ser um influenciador. A questão é cumprir o propósito. Qual é o propósito de Deus? Não é o nosso propósito, não é o nosso sonho. Não é isso que eu estou falando, é o de Deus. Porque hoje eu estou como pastor, mas amanhã talvez Deus me quer como um empresário. E se eu insistir como pastor, eu estou fugindo do propósito de Deus. Percebe? Ah, mas como assim? É assim que funciona. Entendi. Bom, agora para encerrar, não é uma pergunta. Eu queria que você deixasse um recado aí para as pessoas que estão assistindo. Dá um recado para eles. Um recado? Deixar um recado e vai... Vamos supor que tem 5 milhões de pessoas assistindo agora. O que você gostaria de deixar para eles? O recado que eu quero deixar para você que está assistindo e está nos acompanhando é simples. É simples. Existe uma vida com Deus dentro da ótica da religião. Para alguns dá certo, para outros não. Para alguns traz benefícios, para outros não. Talvez você que esteja me acompanhando seja uma pessoa que já foi ferida pelo sistema religioso, pelas doutrinas, pelos usos e costumes. Talvez você esteja preso a isso e já foi ferido por isso. Talvez você seja uma pessoa que até saiu da igreja porque você viu na doutrina do sistema religioso coisas que não faziam nem sentido à luz da Bíblia. Enfim, existe uma maneira de viver que é através de uma espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. E essa espiritualidade é o que no final das contas faz com que a gente tenha acesso às bênçãos de Deus, a um relacionamento genuíno com Deus. É isso que eu vivo e é isso que eu procuro ensinar. Essa espiritualidade, um dos erros que eu tenho visto e percebido, as pessoas dizem que você pode ser uma pessoa espiritual dentro da sua casa, não precisa ir para a igreja, nada disso. Mas quando você vai ler a Bíblia e estudar, você não encontra em momento algum Deus rejeitando a igreja. Pelo contrário, Deus chama a igreja de noiva. Então é importante sim. Eu conheço pessoas que se afastaram da igreja e dizem, não, eu vivo a minha espiritualidade com Deus. Não existe espiritualidade sem igreja. Por mais ruim que seja a igreja, e ela só é ruim porque os homens estão lá, Deus decidiu
fazer o relacionamento dele por intermédio da igreja. Então é na igreja que a gente é confrontado, é na igreja que a gente é consolado, é na igreja que a gente é ferido, mas é na igreja também que a gente é curado. E se você for honesto intelectualmente, você vai perceber que a igreja tem muito mais a dar do que a tirar. Tem muito mais a agregar, é mais bênção do que maldição, se a gente for honesto. Se a gente for olhar para a história, para a sociedade, o papel da igreja na sociedade, você percebe que a igreja mais contribuiu do que prejudicou. Então, o conselho que eu quero dar, a mensagem que eu quero passar é essa: viva uma espiritualidade com Deus. E eu vou ser bem sincero com você, eu não acredito que Deus está em todos os lugares. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e as pessoas dizem, mas Deus é um só. Não é possível o Deus da Umbanda, o Deus de tal religião, do espiritismo, o Deus disso ser o mesmo que eu sirvo. Primeiro, porque as regras são diferentes, as normas, por uma série, se você for analisar teologicamente, isso é impossível. Impossível. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. O pastor expulsa o demônio que o candomblé, a macumba, vai chamar de divindade. Então, como que é o mesmo Deus? Pô, não faz nem sentido. Né? É verdade. Então, de uma forma empírica, não faz nem sentido. Eu acredito em um Deus só. Um Deus. Eu acredito em Jesus Cristo como Deus. Jesus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu acredito que esse é o único caminho. Eu acredito que esse caminho ele é vivenciado a partir de uma entrega da sua vida para Jesus. Eu acredito que isso vai gerar salvação para você, vai te levar para a vida eterna. Eu acredito nisso, é isso que eu vivo, é isso que eu ensino, Jefferson. Ponto. Percebe que eu não falei da placa da minha igreja, não estou falando de sistema religioso, embora eu insisto que a igreja é importante, mas não falo de placa de igreja. Dito isso, o meu conselho a você é: procure Jesus. Reconcilie se você, em algum momento, saiu dos planos, do propósito de Deus, volte o quanto antes. Volta o quanto antes, reconcilie-se, procure uma igreja séria, uma igreja que te respeita, e uma igreja bíblica. Né? A gente não precisa procurar a igreja mais perto da nossa casa, a gente tem que procurar a igreja mais perto da nossa Bíblia. Né, Jefferson? Senão, vira bagunça. E viva a sua espiritualidade com Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus tem bênçãos para você, não apenas para o pós-morte, mas para aqui e agora, para hoje. Esse é o meu conselho. E eu digo isso porque as coisas estão se afunilando. Profecias estão se cumprindo, o mundo está cada vez pior. Então, eu não quero colocar peso, mas eu quero ser honesto diante de você. Procure enquanto se pode achar. Em outras palavras, antes que seja tarde demais. Deus abençoe você. Gerson, obrigado por compartilhar essa mensagem. Espero que as pessoas sejam abençoadas, né? Vão ser abençoados. Thiago, Valeu. Obrigado. Ó, se você gostou, curte, compartilhe, mande para todos os seus amigos, tá? Tenho certeza que esse vídeo vai fazer a diferença na sua vida, tá? Gente, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau pra você. Se quiser conversar sobre outro tema, né? Se o pessoal quiser sugerir algum outro tema, a gente volta numa outra oportunidade. Isso. Falar, né? Hoje a gente falou sobre o pecado. Hoje nós falamos sobre pecado. Daí também tem aquele tema lá que falamos sobre, acho que é pornografia, né? Pornografia. Se você pode comentar aí se você quiser, tá? Qual que você quer, porque talvez você tá sofrendo com alguma coisa assim. O Thiago aqui ele tem a resposta para vocês, tá bom? A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. A gente procura na Bíblia. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe. Ei.